Estamos numa série de mensagens acerca do sermão pregado por Jesus às margens do Mar da Galileia. Mensagens estas conhecidas como o Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 6, logo depois de dar as primeiras instruções sobre a oração, Jesus agora já começa a preparar os seus discípulos, depois de falar da base, da motivação. Uma oração não deveria ser feita para se apresentar às pessoas. E Jesus faz a comparação: não sejam como os hipócritas que vão para as esquinas e ficam lá se expondo, chamando a atenção para suas longas orações. Não. Também não deveriam ser como os pagãos, os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos, usando de vãs repetições e repetições. Não. Jesus diz: vocês, quando forem orar, vão para o seu quarto e falem em secreto com seu Pai Celestial, e Ele que ouve em secreto vai fazer aquilo que você precisa. E Jesus dá logo aos discípulos um modelo que não deveria ser uma repetição, porque Ele acabou de dizer para não fazer de tal forma, e não deveria ser também uma exposição pública, mas sim elementos que toda oração deveria ter, oração particular com Deus. E agora então, a partir do versículo 9, a palavra de Deus diz: portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora em seguida, no versículo 14, ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Irmãos, observem bem na oração de modelo que Jesus nos deixa, quando ele no versículo 12 diz, ensinando a orar, o que deve conter uma oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Jesus ensina que uma oração completa precisa ter o elemento perdão, o pedido de perdão a Deus pelos nossos próprios pecados e a disposição de perdoar os pecados dos outros. Eu queria já esclarecer para os irmãos logo de início: o que de fato Jesus está falando são as ofensas, em relação às ofensas. E os irmãos podem observar que depois de dar esse modelo para os discípulos, Jesus continua dizendo no versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas... Como é que está aí na Bíblia dos irmãos? Ofensas. Então Jesus está salientando qual era a intenção, porque alguns poderiam pensar assim: bom, já que o cristão tem que perdoar as dívidas, então não preciso pagar. Se eu dever a um cristão, é só dever e não pagar. Não parece assim? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Os irmãos já pensaram, quem está no comércio, vender para cristão, as pessoas não iam querer vender mais a crédito, não é? Por quê? Porque não, ele é cristão, ele tem que cumprir lá a oração, então basta ele perdoar a dívida. Aí o que ia acontecer com os comércios dos cristãos? O que ia acontecer? Quebrar, todo mundo ia falir. Então ninguém se aproveite disso para pecar, que de fato não é isso que ele está dizendo. Ele está falando das ofensas.
Se alguém quer perdoar dívidas, ótimo, glória a Deus, é tão bonito, né? Eu acho bonito, mas quando pode. Mas o que Jesus trata não é de negociação comercial. Jesus está falando de relacionamentos humanos. Jesus está falando como que as pessoas poderiam ajustar seu relacionamento com Deus e com o próximo. Uma pessoa, para estar equilibrada espiritualmente, primeiro ela se equilibra com Deus e depois ela se equilibra com o próximo, no sentido vertical e no sentido horizontal. Para se manter equilibrado, você precisa se equilibrar nas duas dimensões: a dimensão vertical, isto é, sua relação com Deus, e na dimensão horizontal, a sua relação com o próximo. Irmãos, muita gente vive triste, infeliz, porque não consegue perdoar. Por que Jesus incluiu na oração o fator perdão? Porque isso é importante. Voltemos um pouco aí no texto e os irmãos observem o versículo 11. No versículo 11, Jesus nos ensinou a agradecer por quê? Por qual razão? Versículo 11: agradecer o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado o pão de cada dia. Eu te louvo por isso, ó Deus. Então são necessidades básicas do ser humano. O pão de cada dia, o alimento é uma necessidade básica do ser humano. Todo mundo precisa de alimento para viver bem? Sim ou não, irmãos? Sim, nós precisamos. E assim como nós precisamos de alimento, nós precisamos também exercitar o perdão. Uma vez eu li um livro em que o autor dizia o seguinte: nenhum administrador, nenhum empresário, nenhum empreendedor terá sucesso se não tiver a capacidade de perdoar. Isso era um livro secular. A capacidade de perdoar. Nós precisamos perdoar, aprender a perdoar as pessoas. Sem perdão, nós não vamos para frente. A vida fica embaralhada, fica difícil. E isso, meus irmãos, em todas as áreas. Família, por exemplo. Quantas pessoas aqui já estão casadas há mais de 20 anos? Levanta a mão para ver. Oh, que bênção gloriosa. Pode abaixar a mãozinha. Agora ninguém levanta a mão para não entregar ninguém. Quantos de vocês estão casados há mais de 20 anos? Precisaram muitas vezes perdoar. Perdoar às vezes uma palavra inadequada. Perdoar às vezes um gesto inadequado, uma omissão. Quantas vezes? Porque no contexto do casamento é que nós aprendemos muito sobre perdão. Começa no primeiro casamento. Pense os irmãos, Adão e Eva. Adão e Eva estavam vivendo uma vida abençoada, tranquila, eles tinham tudo o que precisavam, o jardim era todo maravilhoso para eles. Adão e Eva então tinham a tranquilidade que nenhum ser humano teve antes deles, ou depois deles, né? Porque antes deles não houve outra pessoa, mas ninguém teve depois deles. No entanto, eles tinham uma ordem de Deus: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que a Eva fez? Induzida lá pela serpente, Eva decidiu pecar, pecou. Quando Adão chegou em casa, qual foi a primeira coisa que a Eva tratou de fazer? Oferecer para ele: aqui, ó, Adão, eu comi e morri não. Come um pedacinho, Adão. Já viu quando você chega em casa, sua esposa preparou aquela comida deliciosa, falou assim: ah, meu amor, eu preparei essa comida aqui. Foi assim que a Eva fez. Falou assim: aqui, Adão, uma fruta gostosa, come, Adão. E o Adão, sabendo que não devia comer, ele foi e comeu, desobedeceu a Deus. E aí começaram os problemas deles.
Grandes problemas. O que eu queria analisar com os irmãos, muito bem, vocês conhecem toda a história. Adão comeu aquele fruto, Eva já estava com o peso da culpa sobre si, agora Adão também com o peso da culpa. E quando Deus chama tanto Adão quanto Eva à sua presença, qual foi a primeira iniciativa do Adão para se desculpar diante de Deus? O que ele fez? Ele disse: olha, Senhor, eu realmente comi o fruto, assumo aqui minha culpa, minha responsabilidade. Foi isso que Adão fez? Ele falou assim: não, Senhor, a culpada é a Eva. Eu acho que as famílias aqui da igreja, ninguém faz isso, mas vocês já viram quando marido e mulher começam a brigar e um culpando o outro? É você que é culpado. Outros: não, é você. Ah, não, isso, já viram? Eu sei que aqui entre os irmãos não acontece isso, né, irmãos? Amém? E o amém não saiu não, mas é verdade. Mas é a tendência do ser humano, é de culpar uns aos outros. As pessoas sempre querem encontrar algum culpado que não seja elas mesmas, porque é muito mais fácil eu culpar alguém pelos meus fracassos do que assumir minhas responsabilidades. Imagine os irmãos então, como esse casal passou a viver depois daquele dia, e acusações, né? Um culpando o outro, e o tempo foi passando, e eles tiveram uma consequência muito terrível no lar deles, que foi quando Caim matou Abel. Que coisa triste, né, irmãos? O irmão matou o outro. Mas segue o texto da palavra de Deus, e Jesus está nos ensinando sobre a necessidade de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, mas também temos a disposição de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos as nossas ofensas, seria mais correto dizer assim, da mesma forma como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Irmãos, ofensa é uma coisa muito comum nos relacionamentos humanos. Às vezes uma pessoa ofende a outra simplesmente porque está aborrecido com alguma coisa. Vocês já viram pessoas assim? Eles se aborrecem com a outra coisa na rua, não tem nada a ver. O primeiro que eles encontram na frente, eles descarregam toda aquela mágoa, toda aquela maldade que machucou o coração deles, descarregam em cima do primeiro que vem. Existem homens que são assim, e mulheres também. Às vezes tem um problema no trabalho, teve aquele problema, aquele aborrecimento, quando chega em casa descarrega em cima da esposa, dos filhos. Aqui em Peribé não tem isso, mas nessas cidades afora aí, irmãos, acontece. Eu sei que os homens dessa cidade não fazem isso, mas tem homens por aí que fazem isso, descarrega em cima da família as suas mágoas, porque às vezes lá com o patrão não pode falar alto, com o patrão tem que falar baixo, não pode ser demitido, mas quando chega em casa com a mulher pode gritar, com os filhos pode gritar. É assim que pensa. Isso está certo, irmãos? Não está certo não. A palavra de Deus diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Agora eu quero mostrar aos irmãos alguns exemplos bíblicos de perdão. E um exemplo, para mim, um dos maiores exemplos, existem vários, mas eu gostaria de destacar, um dos maiores exemplos de perdão mútuo na Bíblia foi a experiência de Esaú e Jacó. Os irmãos sabem que Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, Esaú e Jacó nasceram no mesmo dia, só que Esaú nasceu primeiro e Jacó veio depois, e diz as escrituras que ele veio segurando o pé do irmão, porque quem nascesse primeiro tinha todo o direito de primogênito. Então Jacó queria ser o primogênito. O que o texto indica, naturalmente uma criança recém-nascida não tem esse pensamento, essa ideia ainda, mas
fala-se porque eles nasceram logo depois que um saiu, o outro veio. A mãe de Jacó, Rebeca, ela fez muita força a favor de Jacó, e Esaú tinha uma característica diferente, então ela fazia distinção entre um filho e outro. E o que ocorreu foi que Jacó cresceu, Esaú também, e a mãe sempre fazendo aquela distinção, até que um dia eles resolveram armar uma para cima do pai. E Esaú estava fora caçando, e Jacó então colocou pele de animal para enganar o pai e foi lá para buscar a bênção do pai. Já estava cego, e o pai então abençoou Jacó no lugar de Esaú. Aquilo criou uma mágoa entre os dois irmãos. Quando Esaú chegou e soube do acontecido, Esaú ficou muito magoado, e Esaú ameaçou de morte o irmão. E Esaú disse: olha, o dia que papai morrer será a véspera da sua morte. Olha que palavra dura. Esaú ficou tão magoado com Jacó que ele prometeu matar Jacó um dia após a morte do seu pai. Quando o pai morresse, no dia seguinte, Jacó seria assassinado. Então, Rebeca, vendo essa situação, ela ajudou Jacó a fugir. Jacó fugiu, foi para uma terra distante, ficou lá muitos anos, e aquela inimizade entre os irmãos permaneceu. Inimigos dentro de uma mesma casa, irmãos se tornaram inimigos. O tempo foi passando, Jacó constituiu família, Jacó prosperou. Agora Jacó decide voltar para a terra de seu pai. Só que Jacó estava voltando com riquezas, com filhos, mas havia um problema lá no passado que não ficou resolvido. Era a inimizade entre Esaú e Jacó. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis 32, se irmãos quiserem conferir, Gênesis 32, então, versículo 3, diz que então Jacó enviou mensageiros à frente a seu irmão Esaú, à terra de Seir, no território de Edom, e ordenou-lhes: falareis ao meu senhor Esaú deste modo: assim diz Jacó teu servo, morei com Labão como peregrino e fiquei com ele até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, servos e servas, e mando comunicar isso ao meu senhor para achar favor aos seus olhos. Versículo 6 de Gênesis 32. Depois disso, os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos ao encontro do teu irmão Esaú. Na verdade, ele está vindo para encontrar-te, e acompanhado de 400 homens. Jacó já tinha medo do irmão, fugiu de casa para não ser assassinado pelo irmão. Muitos anos depois, Jacó está voltando com a sua família, com sua riqueza, com tudo, manda mensageiros à frente, e os mensageiros, quando nós estávamos indo, ele já estava vindo, e não estava vindo só, acompanhado de 400 homens. Olha que curioso o versículo 7. Jacó teve, como é que está na Bíblia dos irmãos? Jacó teve muito medo e ficou aflito, tremeu de medo. Jacó tinha motivo para ter medo, irmãos? Se o irmão sozinho já era perigoso, imagina acompanhar de 400. O que Jacó pensou? Negócio, agora a coisa vai ficar feia para o meu lado, porque meu irmão já tinha ódio de mim, agora eu estou vindo, esse meu povo todo é lento, não tem como correr, e ele vem acompanhado de 400 homens, vai ser uma carnificina.
Jacó tremeu de medo, irmãos. Jacó devia, irmãos? Jacó devia o irmão? Sim ou não? Sim, ele devia. Quem errou? Foi Esaú que errou com Jacó, ou Jacó que errou com Esaú? Jacó errou com Esaú. Jacó foi traiçoeiro, foi mentiroso, farsante, errou, mas Jacó reconhecia seu erro. Jacó sabia que estava errado, mas Jacó não queria viver naquela situação em relação ao seu irmão, e agora ele está buscando a reconciliação, mandando presentes, tentando aliviar a situação. Então vejam o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, no versículo, ainda no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 11: peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Olha, meus irmãos, Gênesis 32, versículo 11: peço-te que me livres da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele. Não permitas que ele venha matar a mim e as mães com seus filhos, pois tu mesmo dissestes. Ele lembrou aqui a promessa que Deus havia feito a ele: certamente farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que de tão grande não se poderá contar. Versículo 13: ele passou ali aquela noite e separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Olha o presente, irmãos: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Então os entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse-lhes: ide à minha frente, e abri espaço entre uma manada e outra. E ordenou ao primeiro: quando meu irmão Esaú te encontrar e te perguntar de quem és e para onde vais, e de quem são esses diante de ti, responderás: são do teu servo Jacó, é um presente para meu senhor, para Esaú, ele também está vindo depois de nós. Ordenou igualmente ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham atrás das manadas: assim falareis a Esaú quando o encontrares, e direis também: o teu servo Jacó vem depois de nós, porque dizia, observe bem o versículo 20 de Gênesis 32, porque dizia: vou abracá-lo com o presente mandado à minha frente, depois o verei face a face, talvez ele me aceite. O que Jacó estava procurando com o irmão, irmãos? O que Jacó procurava, irmãos? Reconciliação. Irmãos, ofensas muitas vezes não são resolvidas de forma fácil, mas a reconciliação precisa ser buscada quando a ofensa afastou as pessoas. E a palavra de Deus diz que então, nesse capítulo 32 ainda, ele ficou só. Jacó ficou só. Versículo 24 do capítulo 32 de Gênesis diz assim: porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. A palavra de Deus nos indica isso, e todos os estudiosos concordam que Jacó estava lutando com o anjo do Senhor. Lutou a noite inteira. Os irmãos se lembram qual foi a oração de Jacó a Deus? Ele pediu a Deus, como os irmãos viram lá no versículo 11,
Eu peço que me livres da mão do meu irmão. Me livre, Senhor, do meu irmão fazer uma desgraça aqui no meio da minha família, de matar meus filhos, suas mães, de me matar. Livra, Senhor. Jacó bem sabia que o seu feito era errado, o que ele fez lá no passado estava pesando agora, mas Jacó estava buscando uma reconciliação, e depois de fazer tudo o que estava nas suas mãos, agora Jacó luta com Deus, e Jacó buscava uma bênção. Veja o versículo 26 de Gênesis 32, que diz assim: disse o homem, isto é, o anjo do Senhor, deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, muitas vezes eu me perguntei: que bênção é essa que Jacó buscava? Que bênção Jacó está buscando? Eu vejo hoje muitas pessoas dando muitas interpretações para essa busca de Jacó. Certamente ela indica um momento de oração, mas o que Jacó estava buscando? Jacó buscava riquezas? Não, ele já tinha. Jacó buscava aumentar sua família? Não tinha família. O que Jacó buscava? Reconciliação. Meus irmãos, muitas situações de reconciliação só serão possíveis através de oração, de buscar a Deus com sinceridade. Jacó, depois de mandar os presentes, de dividir a família, dividiu em dois grupos, porque se um grupo fosse atacado, o outro teria tempo para correr. Depois de fazer humanamente tudo o que era possível, toda a preparação para aquele momento de confronto, talvez, Jacó agora se prostra diante de Deus. Jacó luta com Deus. Jacó tem uma experiência marcante com Deus, e ele insiste com isso, porque não queria deixar o anjo do Senhor embora sem o abençoar. Ele buscava a reconciliação, e ele sabia que se Deus movesse o coração do seu irmão, a reconciliação seria possível. E assim, meus amados, Jacó luta com Deus, e o texto diz, no versículo 28, quando o anjo fala com ele, disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Então Jacó prevaleceu, venceu. O texto da palavra de Deus segue no capítulo 33, agora então narrando esse encontro de Jacó com o seu irmão. E quando diz assim, no capítulo 33 de Gênesis, que tudo aquilo que Jacó já tinha preparado estava acontecendo, e no versículo 2 diz assim: pôs as servas e os filhos na frente, depois Léia e seus filhos, Raquel e José por último. Versículo 3 de Gênesis 33, ele mesmo passou à frente deles, Jacó, e inclinou-se ao chão 7 vezes. Olha, irmãos, como Jacó foi chegando perto do irmão Esaú, se inclinando, humildezinho, preparando as costas, o chicote. O que talvez passou na cabeça de Jacó: melhor que eu apanhe, melhor que eu seja sacrificado do que minha família. Muitos erros nossos, muitas ofensas cometidas, trazem mais prejuízo para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos do que para nós mesmos. Há pessoas que criam ofensas, criam inimizades graves, eles morrem e as consequências dessas inimizades perduram. Seus filhos são alcançados por essas maldades, os filhos de seus filhos, e muitas gerações são alcançadas quando a inimizade não é quebrada. Agora então Jacó passa à frente de toda a sua família, de tudo que ele tinha preparado, e ele mesmo se expõe, ele mesmo se humilha, e o texto da palavra de Deus vai dizendo que ele mesmo passou à frente deles, inclinou-se no chão 7 vezes, até chegar perto do seu irmão.
versículo 4 diz que então, agora é o momento. Então Esaú correu ao seu encontro. O que o texto diz? Levantou a espada e cortou a sua cabeça. É assim que está escrito aí? Então vamos ver como foi. Porque essa história tinha tudo para acabar assim, com Jacó degolado no meio da areia do deserto, seus filhos e filhas mortos, todos os seus bens saqueados. Se essa história seguisse o roteiro normal, ela terminaria assim. Mas porque lá atrás, depois de errar, Jacó reconheceu seu erro, Jacó passou a buscar uma reconciliação, Jacó passou a investir nesse processo de reconciliação, que em alguns casos não é nada fácil, mas Jacó foi investindo nisso, e por fim, depois de fazer tudo que estava nas suas mãos, agora Jacó busca a face de Deus, Jacó luta com Deus, Jacó queria uma paz de Deus no seu coração, para ele enfrentar a sua responsabilidade, assumir sua culpa e seguir em frente e abrir caminho para suas futuras gerações. Jacó queria resolver o erro do passado, e agora então Jacó segue à frente, e agora eu vou fazer a leitura real para os irmãos. Então, diz a palavra de Deus, ele mesmo passou à frente deles, inclinou no chão 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então, Esaú correu ao seu encontro e o abraçou, lançou-se ao seu pescoço, o beijou e choraram. Imagine a cena, irmãos, aqueles irmãos que eram inimigos, agora se encontram naquela cena extraordinária, naquele momento de tensão, e porque Deus estava naquilo, porque o coração de Jacó estava absolutamente quebrantado, o próprio Deus quebrantou o coração de Esaú, e eles se encontram, se abraçam, choram, lamentam o tempo de distância, lamentam o tempo perdido com ofensas, com distanciamento por causa de uma bobagem do passado, porque a ofensa ficou lá atrás, e muitas vezes o que nós fazemos nem tem grande valor, mas a consequência nunca é tarde, irmãos, para buscar uma reconciliação, porque a reconciliação derruba a barreira do ódio, a reconciliação derruba a barreira da maledicência, a reconciliação cumpre a vontade de Deus. Agora então, diz a palavra do Senhor, que depois choraram, versículo 5, e quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou: quem são esses contigo? E Jacó respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos se inclinaram, e aproximaram-se também Léia, seus filhos, inclinaram-se. Depois José, Raquel se aproximaram e se inclinaram. Esaú perguntou: que pretendes com toda essa manada que encontrei? Jacó respondeu: acha favor aos teus olhos, aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho muito, meu irmão, fica com o que é seu. Esaú, irmãos, nem quis presente. O que Esaú talvez esperou por longos anos era o mesmo que Jacó esperava: reconciliar-se com seu irmão. Já parou para pensar que as pessoas que talvez tenham alguma inimizade contra você queiram o mesmo que você? Já parou para pensar que às vezes o que separa uma pessoa da outra é apenas um tempo de oração e uma conversa sincera? Abra a mão
de algumas coisas como Jacó. Busque a Deus, experimente o milagre da reconciliação. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Que seja assim na minha vida, na vida do irmão e da irmã. A história de Esaú e Jacó não foi mais a mesma. E os planos de Deus na vida de Jacó não se frustraram, porque Jacó se submeteu a Deus e reconciliou-se. Jacó agora está verticalmente alinhado no seu relacionamento com Deus e horizontalmente alinhado no seu relacionamento com o próximo. Quando Jesus teve que resumir toda a lei e os profetas, Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Lembra disso, irmãos? Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Amado Deus, muitas vezes, Senhor, nós erramos. Algumas vezes as pessoas erram conosco. Ajuda-nos, Senhor, em nossas orações lembrarmos que nós temos pecados que precisam ser confessados, que nós erramos, e nós estamos certos que o Senhor perdoa os nossos pecados. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor, um coração capaz de perdoar as ofensas dos outros contra nós. Não somos maiores do que o Senhor, não somos mais dignos do que o Senhor, e assim como o Senhor nos perdoou, ajude-nos a perdoar o nosso próximo, aqueles que nos têm ofendido. Ó Deus Santo, assim como Jacó reconheceu seu erro e se quebrantou diante do seu irmão, e Esaú perdoou, ó Deus Santo, ajuda-nos também a restaurarmos os relacionamentos quebrados. Dá-nos sabedoria, direção do Senhor. Pai Santo, se alguma pessoa aqui, Senhor, tem sofrido por causa de ofensas, ajuda-os a perdoar os seus ofensores. Dá-nos, ó Deus, um coração igual ao Teu, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde nossas mentes, corações e vidas. Oramos agradecidos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu gostaria de convidar o irmão Jair e a banda a celebrarem.